a riqueza realmente não traz felicidade, né? Muitos pensam que traz, mas não traz, né? Inclusive, os nossos pais, os criadores do sistema, da sociedade, da forma como nós vivemos hoje, né? Eles nos deixaram no seu manual, né? Para explicar o pensamento de várias épocas, né? Um personagem chamado Salomão, que inclusive era rei, dono de muitas coisas, chegou a dizer que debaixo do sol, para ele, debaixo os que vivem debaixo do sol, ou seja, que vivem sob o trabalho, sob o jugo do trabalho, o mais feliz é aquele que já morreu, né? E se tem alguém que é mais feliz do que esse que já morreu, para aqueles que estão debaixo do sol, é aquele que ainda nem nasceu, né? Então, ou seja, realmente não há nada de novo debaixo do céu, debaixo do sol. Hoje em dia, principalmente a classe trabalhadora, que ainda são escravos, né? Eles realmente são mais felizes, né? Seriam mais felizes talvez se não tivessem nem existido. Quando você fala de Deus, você também fala do sistema, né? E eu digo isso porque eu também, veja bem, sou um ser humano, sou extremamente rico, pessoal. Eu sou herdeiro de tudo que há nessa terra. A minha consciência me dá autonomia para dominar sobre todos os animais, todos os bichos, até talvez sobre outros seres humanos, para ser herdeiro e controlar tudo, né? Por isso, as autoridades são a imagem e semelhança de Deus, né? São os reis, os sacerdotes, as autoridades, e não trabalham justamente no sentido por quê? Porque elas apenas colhem e acumulam aqueles que estão debaixo do sol, a classe trabalhadora, que ele vai chamar de pecador, né? Acumula e ajunta para eles, né? Que se dizem agradar a Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Porque você pode ser rico do jeito que for, certo? A sua felicidade, para começar, ela não existe e ela não é fruto das suas riquezas. Ela é fruto de um processo químico que acontece dentro do seu corpo, o estado de se sentir bem, né? Mistura de elementos químicos do seu corpo. Não tem nada a ver com riqueza. Por isso você vai ver alguém extremamente pobre, feliz, e alguém extremamente rico, triste, né? E veja bem, a pessoa que olha para a Bíblia, olha para esse manual, né? Ela percebe que a escravidão ela existe até hoje, existiu no passado, ela é fruto da sociedade, ela é consequência da sociedade, né? E ela sempre existiu e ela sempre vai existir, né? Porque a escravidão, tudo que você olha à sua volta, o seu celular, a sua internet, tudo que você tem é produzido pela escravidão, né? Porque quando você pensa numa sociedade, você pensa numa hierarquia de trabalhos. Então, para cada engenheiro, você vai ter uns 10 pedreiros, porque a obra vai ser grande, né? E você vai ter ali uns 50 serventes, ou seja, pessoas que vão estar no subemprego, né? E essas pessoas vão ser escravas. Por isso, quando o político te vende a ideia de vencer na vida, porque vai construir empresas, vai colocar você para trabalhar nessa empresa, esquece, entendeu? Tá te dando um golpe. Porque se tem uma coisa que não vai faltar para você é trabalho. Então, trabalho não é oportunidade. Trabalho é consequência. Se você vive em sociedade, uma hora você vai ter que prestar serviço, né? Mas o pobre, né? Você vê que a escravidão, né? Ela começou dentro da própria família, né? As pessoas acham que o império começou depois que começou a sociedade se unir, né? Aí começou a escravidão, né? Através do império. Não, pessoal. A escravidão, os impérios, eles começam dentro das famílias, entendeu? Dentro da própria família começa a escravidão, né? Porque as pessoas elas geravam filhos apenas para trabalhar para ela e formar soldados, formar, entendeu? Uma sociedade, né? E filhos para trabalhar para eles. A escravidão ela começa dentro do próprio conceito de família, né? Veja que na mitologia que é utilizada pelas classes dominantes para moldar a cultura, o pensamento, a ideologia do povo, Deus vai fazer o homem justamente para quê? Para trabalhar para ele, cuidar da terra, cuidar dos animais,
né? E para os filhos dele, né, para os filhos de Deus, que são os homens na forma de autoridade, ele vai fazer eles a sua imagem e semelhança, como ele, ou seja, para dominar sobre a terra e sobre os animais, né? Ou seja, colocar as outras pessoas para trabalhar para você, você fazer filhos para trabalhar para você, você ter outro ser humano como uma ferramenta de trabalho seu, né? Como uma propriedade sua. Isso é escravidão, né? Mesmo que você ganhe um dinheiro hoje, mas você trabalha no subemprego, né? Você ainda é escravo, né? Você é escravo, porque o próprio trabalho que você está nele, quando chega ao final da tarde, já te desgasta, já tira sua energia, já tira sua vitalidade. Não tem condição de fazer mais nada, entendeu? Então, sem contar que é um trabalho ruim, né? O subemprego. Então, você vai ter escravos. A ideia de escravo ela vai surgir dentro da própria família, né? Veja que a mitologia, né, criada, né, dos deuses numa questão político-religiosa, um governo político-religioso, é exatamente assim. Deus cria seu filho apenas para trabalhar para ele, né, para dominar sobre ele, para enriquecer ele, né? E quando você tem as famílias se comportam exatamente da mesma forma, né? Então as monarquias, os impérios, eles surgem dentro das famílias. A escravidão, ela nasce dentro das famílias, né? Sem escravidão não tem o sistema. Sem escravidão não tem Deus. Justamente por quê? Porque a sociedade demanda um sistema, esse sistema demanda uma ordem, esse sistema demanda serviços, esse sistema demanda hierarquia de serviços e categorias de serviços, assim como para cada engenheiro você precisa de 10 pedreiros que são subemprego e ainda mais 20 ou 50 serventes de pedreiro, que são piores ainda que subemprego, né? Então, a escravidão ela é fruto da existência da sociedade. Ela nasce na própria família, na necessidade de gerar filho apenas para enriquecer, para ter dinheiro, para ter mais recursos, né? Então, qualquer político que esteja hoje no poder e te prometa trabalho como uma oportunidade de vida para você mudar, etc., ele está mentindo para você, porque trabalho ele não é visto, né, como um prêmio, mas sim como uma necessidade, como uma obrigação, basicamente, para você que vive em sociedade, né? Porque são vários serviços e todo mundo tem que prestar serviços, né? De alguma forma, as pessoas têm que prestar algum tipo de serviço, né? Então, qualquer pessoa no papel de presidente, como o Renan Santos, por exemplo, né, que para mim é um picareta, né, desonesto, né, ele vai justamente dizer que vai vender sua vida dando serviço, curso técnico para você vencer na vida, como se fosse tirar você da classe do subemprego e acabar com o subemprego. Isso não é verdade, né? Porque o engenheiro ele não constrói sozinho, né? Se ele não tiver o pedreiro, o servente de pedreiro, ele pode jogar o diploma dele no lixo. Só que o que acontece? Para a construção sair, você precisa do subemprego, o cara que vai desentupir privada, que vai pintar a parede, que vai, né, fazer a maceira e tudo mais, vai fazer o trabalho da manutenção, que vai apertar o parafuso, entendeu? Que vai sujar de graxa, etc., né? Que precisa das mãos humanas, né? Todos esses subempregos, né, são tratados como escravidão justamente por quê? Porque é um trabalho que tira a vitalidade, tira a energia do homem, né? Então, você prometer trabalho para a pessoa como uma forma de mudar a vida dela, você está enganando essa pessoa, né? Justamente até porque você não trabalha e olha só, você ganha muito mais do que ela, né? Isso me referindo àqueles que pouco trabalham e que as pessoas não têm direito a um dia de folga na semana, né? Escala 6 por 1, digamos assim. Então, assim, a própria sociedade, né? A própria escravidão, né? O trabalho forçado pela existência de sobreviver, né? Ele começa dentro da própria família, da necessidade das pessoas gerarem filhos apenas para trabalhar para eles, com esse único propósito, ou seja, a escravidão total do ser humano.